Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, amados irmãos em Cristo, amigos que nos acompanham também pela internet, a igreja que de casa, pelo nosso canal do YouTube, também está em comunhão. Este é um culto de encerramento da nossa campanha de missões mundiais. A obra do Senhor precisa seguir em frente, o Evangelho ser pregado a toda criatura, até que Ele venha. Lembrando aos irmãos que nós temos esse envelope de missões, feito com muito cuidado, muito carinho pela equipe nossa de promoção missionária e Ministério de Finanças da Igreja, Tesouraria. Então, quem ainda não pegou o seu envelope, deve pegá-lo. Se você olhar no grupo da igreja, vai ver a postagem da irmã promotora de missões, identificando lá uma referência de um valor possível, dali você poder partir para o seu alvo pessoal. Quem ainda não pôde entregá-lo, então procure se organizar para tal. E também os cofrinhos missionários, não sei se hoje nós teremos entrega de alguns cofrinhos, talvez, não sabemos, mas de qualquer forma, as crianças receberam também o cofrinho missionário para contribuírem e sentirem-se também responsáveis, aprendendo como é importante falar do amor de Deus a todos os povos. Fiquem de pé, viva o poder de transformar. Vamos orar nesse instante, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Ó Deus maravilhoso, nós te agradecemos pela oportunidade que temos nesta hora de cultuarmos o teu nome. Aqui nos reunimos como igreja do Senhor Jesus. Ó Pai, nós te pedimos que cada pessoa, cada família que está conectado conosco neste momento, através do canal do YouTube da nossa igreja, que o Senhor esteja também abençoando cada uma destas pessoas que acompanha esse culto agora, ou que porventura, em outro momento, vai acompanhar. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações nesta noite, e também receba este louvor e adoração. É o propósito de estarmos aqui, cultuar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, viva uma vida de coragem. Nós teremos a referência toda projetada, não é isso? Então vamos juntos, seguir conforme está ali projetado. Você de casa, se não conseguir identificar o texto, Atos 18, versos 9 a 11. Atos 18, 9 a 11. Vamos todos em uma só voz. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. Ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Assim foi a saga da obra missionária com o apóstolo Paulo. Assim, uma de suas viagens missionárias, esteve sendo usado como instrumento de Deus para proclamar a sua palavra. Podem sentar. Viva uma vida de alegria completa. A alegria que o Senhor nos dá, nos leva à adoração, a reconhecer que Jesus morreu, mas ressuscitou. Neste domingo de Páscoa, em particular, nós lembramos então de seu sacrifício. Ele vive, o Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e vivo está. Vamos ouvir uma reflexão musical neste momento agora com o Ministério Jovem.
verso 23, Hebreus 10, 23, novamente, vamos juntos fazer essa leitura bíblica, agora sentados como estão, todos numa só voz, sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel, viva uma vida de verdadeira fé. Estamos na nossa campanha de missões mundiais, encerrando agora a nossa campanha. E aí você que está aqui presente pode notar que temos algumas informações extras aqui já no templo, fixado os pilares da Junta de Missões: mobilize, oferte, lá atrás temos ide, e qual é a outra lá? Ore. Então nós temos esses 4 pilares de missões mundiais para que mantenhamos o nosso foco no Senhor e na sua obra. A gente não pode parar, irmãos, porque o diabo não brinca em serviço. Ele está operoso neste mundo e nós não podemos deixar que nada venha impedir a igreja de prosseguir. Temos lutas, temos pesares, temos tentações e provações, mas que Deus continue nos guiando neste propósito de mantermos firmes a nossa convicção, a nossa fé, pregando o Evangelho. Também pelo chão, aqui, se você reparar depois na saída do culto, algumas pegadas marcando o chão. E é interessante que essas pegadas não estão voltadas como quem estivesse entrando aqui, elas estão estabelecidas como quem está saindo. É o ide de Jesus, o ide da grande comissão, a grande ordem de Jesus para a sua igreja e em particular para cada um de nós. No chão tem ali algumas pegadas marcando o passo das pessoas e ali alguns versículos bíblicos que nos exortam para continuarmos pregando o Evangelho, cumprindo a vontade do Senhor. Então, depois, você que está aqui presente, ao sair, dá uma olhadinha no que está escrito no chão, nas pegadas, e faça dessas as suas pegadas ao sair, para servir ao Senhor, proclamando o Evangelho. Não podemos parar. Vamos recitar o nosso tema nesse instante, todos numa só voz, de pé, por gentileza, mais uma vez. O tema é: viva o poder de transformar. Vou pedir os que estão aqui à minha esquerda que falem com bastante disposição para ser captado no áudio pela internet. Viva o poder. E essa da minha direita vão gritar: transformar. Viva o poder de transformar. Vamos lá? Viva o poder de transformar. Agora o contrário, vocês falam a primeira parte. Viva o poder de transformar. Toda a igreja numa só voz. Viva o poder de transformar. E a nossa divisa juntos em uma só voz. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Esse é o Espírito do Senhor, que nos coloca nessa condição. Ele remove a covardia, o medo, o receio das consequências, e nos coloca dentro dessa realidade, o poder, o amor e o equilíbrio do Espírito Santo de Deus. Louvemos a Deus com o nosso hino oficial nesse instante. Sentados em pé. Sentados em pé. Vocês podem sentar-se. Estaremos cantando pela última vez, né? Esse hino aqui na nossa campanha de missões mundiais, mas que não seja a última vez em nossas vidas, em nossos corações, né? Que possamos assim, como a letra dessa música, né? Que foi pela graça e pelo poder do Espírito que Ele nos chamou para sermos testemunha desse grande amor, desse verdadeiro amor para todas as pessoas que carecem e precisam do amor de Deus. Sua graça e pelo poder do Espírito,
Deus nos chamou não por obras, mas pelo seu poder. Queremos testemunhar, despertar esse dom de Deus. Do testemunho do nosso Senhor não me envergonharei. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crer, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crer, para o ferido a cura, do aflito a esperança, e para todos Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crer, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crer, para o ferido a cura, do aflito a esperança, e para todos Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. É uma batalha, é uma guerra. A canção interpretada pelos jovens daqui a pouco, um determinado trecho fala: a guerra começou, a luta, a batalha. Jesus, na cruz do Calvário, venceu a batalha contra Satanás para conceder a salvação. Mas é preciso que as pessoas conheçam a Jesus. Nós sabemos que só existe um caminho, que é o caminho. Só existe em Cristo Jesus a verdade que traz libertação do pecado. Por isso, temos que prosseguir pregando o Evangelho a toda criatura. Nesse momento, nós vamos orar pela obra missionária batista no mundo. Nós temos ação missionária, ações missionárias como batistas brasileiros através da Junta de Missões Mundiais. Estamos presentes em cerca de 83 países, 85 países, com aproximadamente 2.000 missionários atuando no campo e plantando igrejas, treinando liderança, para que as pessoas na sua própria terra também se tornem agentes para ganhar almas para Jesus na sua própria terra. Então esse é um processo muito delicado, o missionário quebrar a barreira cultural, barreira linguística, plantar uma igreja, do nada começar a dar referência bíblica para novos convertidos, até que eles se tornem seguros doutrinariamente e sejam também treinados, capacitados, e os vocacionados sejam capacitados
na sua própria terra, para que se tornem líderes pastores das igrejas locais pelos países onde estamos atuando. Gostaria de convidá-los nesse instante a colocar-se de pé mais uma vez. Nós vamos orar com a nossa irmã, promotora de missões, irmã Cida. Tem como providenciar um microfone? Aqui. Irmã Cida, pode aproximar-se, por favor? E vamos orar. Mais uma vez estamos empenhados, ó Deus, nessa campanha, Pai. Ó Deus, obrigado por cada um, ó Deus, que se fez presente, ó Pai, participando, orando, ó Deus, contribuindo, Senhor Deus, com essa campanha, Pai, que nasceu do coração do Senhor, Pai. O Senhor plantou isso também em nós, ó Pai. Graças te damos, ó Deus. Esteja abençoando cada líder, Pai, aqui da congregação, ó Deus, que eles também, ó Pai, se empenharam, Senhor Deus, no decorrer dessa campanha, Senhor. Graças te damos, ó Pai. Em nome de Jesus, esteja, ó Pai, nos fortalecendo, Senhor Deus, dia após dia, Pai. Estamos agradecidos, porque se estamos vivos, ó Pai, porque o Senhor nos permitiu, ó Pai, estarmos aqui, ó Deus, te louvando, te adorando. E peço também, Senhor Deus, esteja abençoando os missionários, Senhor Deus, onde eles estão, graças, ó Deus, dando a eles força, bom ânimo, disposição, Pai. E possamos aqui estar segurando, ó Deus, as cordas, ó Pai, abençoando a vida deles lá, ó Pai. E te rendendo graças através dos projetos, ó Deus, tudo que tem feito, tudo que o Senhor já fez e ainda fará, ó Pai, pelo mundo afora. Eu te agradeço, essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Viva uma vida pelo dom de Deus. Louvemos ao Senhor com os cânticos congregacionais. A letra dessa música diz: eu sou o Filho do Deus vivo, o Cristo que morreu na cruz, aquele que morreu, mas ressuscitou, vive está em nosso meio, fazendo a tua obra através do teu Santo Espírito, que possamos assim nos envolver com este Cristo que faz a obra acontecer em nossas vidas. Eu sou o Filho do Deus vivo. Eu sou o Cristo que morreu na cruz. Eu sou esperança às nações. Eu sou a voz que te chamou pra ser luz, príncipe da paz, verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou, vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Eu sou
voz que te chamou pra ser luz, príncipe da paz, verbo vivo entre nós. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Ele é o caminho, a verdade e vida. Ele é o grande eu sou. Vivo por Cristo e nele confio. Ele é o grande eu sou. Esse grande eu sou, um dia ele vai voltar, né? E até que ele venha, nós possamos assim proclamar a tua grandeza, o teu amor, para que as pessoas venham conhecer a esse Cristo que nós proclamamos, que nós exaltamos e que nós adoramos. Tua graça me alcançou, a ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não me estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que ele venha, até que ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que ele venha, até que ele venha. Ele é a razão que me faz continuar.
ter de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar, me dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Amém. Pode sentar-se. Esse Cristo é a razão que nos faz continuar, a caminhar, a proclamar, sabendo que Ele é grande Rei, né? Excelso Rei. Rei das nações, Rei das nações, Rei das nações, quem não te temerá? Quem não te louvará? quem não te louvará? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá? Quem não glorificará seu
teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome, só teu nome, pois só teu nome é santo. Rei das nações, Rei das nações, Rei das nações, Rei das nações. quem não te temerá, Quem não te temerá, quem não te louvará, quem não te louvará, pois só teu nome, só teu nome, pois só teu nome é santo. Aleluia, glória a Deus, amém? Só o nome do Senhor é santo, poderoso e deve ser glorificado em todas as partes desse mundo, do continente africano, no sul da Ásia, no leste europeu, na Europa, na América do Sul, aonde quer que haja uma alma humana, uma vida humana, temos que chegar lá, meus irmãos, amém? E nós podemos chegar lá, somos uma pequenininha igreja que somos, uma pequena congregação aqui no bairro Interlagos 2, mas através da obra missionária, do poder de Deus operando na oração daquele que crê, da oferta daquele que contribui, da fidelidade daquele que mantém a obra aqui, nós chegaremos lá com os nossos missionários, para a glória de Deus Pai. Abra sua Bíblia nesse instante, a palavra de Deus, em 2 Timóteo capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, versículos 6 e 7, você de casa também, meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe de abrir a sua Bíblia nesse texto, e vamos juntos caminhar por alguns minutos,
aqui meditando na palavra de Deus. Espero que Deus fale ao seu coração, como falou ao meu coração, e nesta hora, então, mantenha a sua atenção concentrada para que o Espírito Santo de Deus use a sua vida, para que você saia daqui exatamente nesses passos de comprometimento com a fé, proclamando o Evangelho. 2 Timóteo 1, 6 e 7 diz as Escrituras Sagradas: por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Viva uma vida pelo dom de Deus, uma vida de alegria no Senhor, uma vida de fé e obediência. Nós temos o compromisso de viver intensamente o Evangelho, de viver intensamente o ministério que Deus deu a cada um de nós. Nós temos esse compromisso. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu companheiro de obra missionária, e encorajou Timóteo nestas palavras: eu vou te lembrar, Timóteo, mantenha viva a chama do dom de Deus. Paulo incentivou a Timóteo nesse sentido. O apóstolo divide em duas perspectivas o que a presença do Espírito Santo de Deus produz nas nossas vidas. A primeira perspectiva do que o Espírito Santo produz em nós é a purificação. Ele nos limpa, ele retira, ele remove o que não é resultado da sua ação. O que não é resultado da ação do Espírito Santo de Deus, ele vai remover. E sabe uma coisa que não é ação do Espírito Santo de Deus? Uma coisa que não é resultado da presença de Deus na nossa vida, da ação do Espírito Santo de Deus? A covardia, que nos leva ao medo das consequências. É neste sentido que o apóstolo Paulo fala que a ação do Espírito não nos torna covardes, pois o Espírito não tem tal característica. O Espírito do Senhor não é de covardia, então ele remove isso. E aqui a covardia é o medo, o receio das consequências de pregar o Evangelho, o receio de estar vivendo na dependência de Deus. Semana passada, se não me engano, na quarta-feira passada, ministrando aos irmãos aqui, eu falei sobre o vento do Espírito Santo de Deus, para quem nós devemos voltar as nossas velas. Deus está fazendo obras maravilhosas pelo mundo. Deus está fazendo obras maravilhosas aqui. Agora, se nós não nos atentarmos para o que Deus está fazendo, nós não vamos participar, porque não vamos ver, não vamos perceber. Então é preciso que cada um de nós observe e se volte para Deus, para o que Ele quer e está fazendo conosco. A covardia tem como origem o medo das consequências. A gente às vezes deixa de fazer porque tem medo da consequência. E Paulo adverte a Timóteo que ele não deve ser pautado pelo medo, nem pela covardia. Não deveria ter medo. Os sofrimentos que estavam acontecendo sobre o apóstolo Paulo, como a prisão, como o abandono. Então ele fala para Timóteo: não ligue para essas coisas. Se eu estou preso, se eu estou abandonado, não se preocupe com isso. Não tenha medo disso. O medo paralisa. O medo paralisa e impede a ação da propagação do Evangelho. Se a gente começar a ouvir de pastores, missionários que estão sofrendo perseguições daqui e dali, e isso tem acontecido pelo mundo, e estas notícias começarem a intensificar. Alguns anos atrás ouvimos falar de relatos de missionários sendo decapitados até em campos missionários por grupos radicais de outras religiões. E aí começa a despertar aqui talvez o receio, o medo no coração de alguns jovens, talvez, nos seus pais. Talvez algum jovem comece a perceber um chamado de Deus, mas os pais começam a preocupar, dizer: não, meu filho, não vai não é isso que eu esperava para você,
Meu filho, você vai para um lugar distante, se você for missionário, for pastor, e vai sair daqui, a gente nunca mais vai ter a sua presença aqui, e começa a ter esse medo, esse receio, este tipo de covardia que o apóstolo Paulo está falando, que o Espírito Santo de Deus não tem esse mover de covardia, de medo, de receio quanto a uma vida dedicada a Ele. O medo de ser rejeitado leva muitas vezes à ideia de vergonha, encabulamento, e é por esta razão, Paulo diz a Timóteo que ele não deve se envergonhar de testemunhar de Deus, nem do apóstolo que reconhece ser prisioneiro de Deus. Para cumprir a grande comissão, precisamos compreender que a presença do Espírito deve lançar fora todo o medo de qualquer coisa que possamos perder por testemunhar de Jesus, pois tudo que temos é dele, nada de fato é nosso. Não tenha medo de testemunhar do Evangelho, de dizer quem você é diante de Deus para as pessoas. A segunda perspectiva nesse texto é a capacitação pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira, ele nos purifica, tira de nós esse medo, esse receio de viver o Evangelho. Não tenha medo, peça ao Espírito Santo de Deus que esteja agindo na sua vida, removendo aquele encabulamento, aquela vergonha de falar de Jesus. E eu vou um pouco mais além nessa primeira perspectiva ainda. Nós estamos vivendo tempos em que ter fé firme em Jesus é considerado radical. Um colega compartilhou ontem, se não me engano, no grupo de pastores, uma pesquisa na Alemanha sobre cristãos, católicos e protestantes. E em sua maioria são protestantes de nome e não têm compromisso com o Evangelho. Alemanha, berço do protestantismo, onde a reforma teve início em sua origem. E aí hoje muitos apenas denominam cristãos, católicos ou protestantes, mas não vivem a fé no Evangelho. E o questionamento entre nós foi: como chegaram a isso? Como chegaram a isso? Será que o Brasil corre esse risco? Sim, corre. De termos cristãos nominais, evangélicos nominais. Eu sou evangélico por uma ideia, mas não tem vida com Deus comprometida com a sua igreja, não tem vida comunitária, de convivência como igreja. Paulo então exorta a Timóteo: olha, Timóteo, lembre-se que o Espírito do Senhor não é de covardia. Nós estamos vendo tempos em que se posicionar e você decidir, e você assumir, isto é o certo e isto é errado, sobre várias temáticas das agendas deste mundo, você vai enfrentar severa oposição. Se você diz que é crente em Jesus e não abre mão dos seus valores, dos seus princípios, vai haver multidões de pessoas que vão tentar contra a sua fé, que vão te pressionar na escola, na faculdade, entre o seu vínculo social de amizade, vão tentar fazer com que você seja ridicularizado por ser crente em Jesus. É preciso que tenhamos uma postura de coragem, de poder, amor e equilíbrio. E aí entra esta segunda perspectiva do apóstolo Paulo, aponta o Espírito Santo como aquele que age em nós nessas características. Ele promove o poder de Deus, o amor de Deus e o equilíbrio do Espírito sobre as nossas vidas. Essas três características: poder, amor, equilíbrio, são repassadas às pessoas que se submetem ao Espírito Santo de Deus. É importante ressaltar isso, que a ação do Espírito não é violenta nem compulsória, não obriga, não força. Por isso que cada um de nós deve ter em mente que é cada um de nós que precisa permitir ou não
a ação do Espírito Santo de Deus. Podemos ter crentes passivos, que não dão trabalho nenhum, mas também nenhuma diferença fazem. Podemos ter crentes que deem até trabalho, e aí atrapalham um pouco mais. Mas podemos ter crentes comprometidos, fiéis, que se submetem ao Espírito Santo nesta ação do mover do Espírito, para que o poder, o amor e o equilíbrio sejam uma realidade em sua vida cristã. As 3 características aqui mencionadas pelo apóstolo são fundamentais para cumprirmos a grande comissão. Mas é preciso que nós estejamos dispostos a nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Deus vai usar aquele que se dispõe, que se apresenta, que diz: eis-me aqui. O poder mencionado é o mesmo poder citado por Jesus quando falou sobre a vinda do Espírito Santo. É o poder não de realizar milagres, sinais, prodígios, mas o poder de ter condições, preste atenção, de enfrentar as oposições espirituais, de enfrentar qualquer adversidade, até que você cumpra a sua missão. Esse é o poder de Deus, que vai romper com as barreiras, para que você permaneça fiel. É uma capacitação para ser, para viver o Evangelho. Jesus disse que quando o Espírito viesse, os discípulos receberiam poder para ser testemunhas dele. O poder do Espírito faz com que cristãos no mundo inteiro enfrentem as consequências de pregar o Evangelho, estejam dispostos até mesmo a serem cerceados no seu direito de ir e vir, a serem presos, estão firmes e pregando a palavra, correndo o risco de serem então rechaçados pela sua comunidade. Não são poucos os relatos das campanhas missionárias. Isso não é ilustração, irmãos, que eu vou falar aqui, não é uma historinha para emocionar a gente. Não são poucos que se convertem a Cristo em grupos de sociedade tribal, principalmente no continente africano, em alguns países do interior da África, uma ligação familiar muito forte com a sua comunidade, e quando um deles se converte, é expulso da casa, expulso da comunidade, expulso da vila. A gente fica pensando: como assim? Não é possível que isso aconteça. É sim. Esse planeta tem disparidades tremendas de sociedades, e nós ouvimos relatos aqui de cristãos que foram tirados tudo deles, e os missionários tiveram que abrigá-lo e levá-lo a uma outra forma de sobreviver, de buscar um sustento, porque foram expulsos da própria comunidade onde estavam morando, dispostos a sofrer a perseguição, dispostos a sofrer até mesmo prisões e perder o que têm. Esse é o poder de Deus que nos capacita a enfrentar, a não ter medo das consequências. Você pode talvez até correr o risco de perder o emprego por ser fiel a Cristo Jesus. O amor é o fruto do Espírito. Pelo amor, nós demonstramos Cristo aos outros. Aprendemos a reconhecer que somente na vida com Jesus as pessoas poderão ver o verdadeiro amor de Deus, através dos nossos relacionamentos, na nossa convivência com o próximo. Aprendemos com o apóstolo Paulo que o amor não é um sentimento. Isso é importante. Amor não é uma emoção, amor é uma atitude. É uma atitude que é fruto do amor de Deus, do sacrifício de Jesus, da ação do Espírito Santo de Deus. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós. Uma ação, uma atitude. Amor não é boa intenção. Amor não é só da boca para fora, mas é comprovado por atitudes.
compromisso, ações. Se o poder nos torna capazes de suportar o sofrimento, o amor nos mostra o valor pelo qual sofremos. Ao amarmos, compreendemos o valor do semelhante. O equilíbrio também é resultado da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. O significado de equilíbrio é ter uma mente saudável, produzida pelo Espírito Santo de Deus. Ele não permite os radicalismos ou outros erros tolos, mas nos dá sabedoria para respeitar os que pensam diferente, para respeitar aqueles que têm um posicionamento que, ainda que seja claramente contrário às Escrituras, mas nós não pagamos o mal com o mal, não pagamos o ódio com o ódio, nós não revidamos na mesma moeda, não damos o troco, não desrespeitamos aqueles que nos desrespeitam, não revidamos. Este equilíbrio que não nos leva a um radicalismo, e muitas vezes os radicalismos nos levam a uma posição moralista, de nos colocar no pedestal, de acharmos que somos mais crentes que outras pessoas. O equilíbrio da parte do Espírito Santo de Deus nos leva a compreender estas diferenças. Ele não permite esse radicalismo. O equilíbrio é fundamental para cumprirmos a grande comissão, nos dando sabedoria para realizarmos aquilo que o nosso Senhor espera de nós. A ação do Espírito Santo transforma quem por ele se deixa ser conduzido. Ele não transforma com a gente parado de braço cruzado esperando, ele transforma aquele que se rende a ele. Você precisa se render a Deus e se dispor a ser usado por ele, e é ele que vai tratando as feridas, ele é que vai restaurando as nossas vidas, ele que vai transformando a nossa maneira de compreender o mundo à nossa volta. Amar as pessoas. Repito também que nesses tempos difíceis que vivemos, há muita polarização de pensamentos, radicalismo. Uns puxam para um lado, outros puxam para o outro. Muitas vezes, mencionei isso aqui já e repito, às vezes nos grupos sociais das mídias, nos grupos virtuais, crentes se ofendendo, se agredindo. E às vezes agredindo as outras pessoas com palavras duras. Alguns desejando a morte de uma pessoa ou outra. Nós precisamos pensar, será que é esse tipo de ação do Espírito Santo de Deus? Equilíbrio, para não entrarmos nas ações do inimigo. Em guerra espiritual, usamos armas espirituais. Não estamos lutando, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo, não estamos aqui lutando contra a carne e o sangue, ou seja, não é uma guerra de ideologia, não é uma guerra de pessoas, não é uma guerra de posição política, não é uma guerra de entender qual a minha posição diante do outro, é uma guerra espiritual. Cada ser humano sem Jesus é um ser humano alvo de Jesus. Então, não devemos ir com um ataque pessoal, mas com o espírito de amor, de poder e de equilíbrio. É isso que Deus espera de nós. Nas divergências de pensamento, alguns colegas seus, talvez ateus, queiram se posicionar mais radical, você não vai contra ele, radicalizando também. Você vai amá-lo, vai respeitá-lo. E no poder do Espírito Santo de Deus, ele te dará equilíbrio para que você tenha o que falar, argumentar, se posicionar contra pensamentos até, mas na palavra. Na palavra. Não é para você ficar em cima do muro e dizer, não, tudo bem, toda a verdade, você fica com a sua verdade, eu fico com a minha. Não é isso. Não é relativizar a palavra de Deus. Mas também não é usar as mesmas estratégias do inimigo para ofender as pessoas. Quantas vezes paramos para listar como podemos fazer um pouco mais por missões? Sabe que a gente pensa nisso? Geralmente no final do ano a gente começa a projetar o ano seguinte com algumas ideias, alguns projetos. Janeiro, fevereiro, vou começar a fazer isso, a fazer aquilo, vou entrar num curso,
eu vou pintar a casa, eu vou guardar dinheiro. Vai propondo algumas ideias. Algumas a gente consegue fazer, outras não. Mas eu pergunto, dentro dessas ideias de planejamento, de promessas futuras, objetivos para o futuro, no ano que se inicia, se nós paramos para pensar também sobre quantas vezes eu estou disposto a servir, o quanto eu estou disposto a fazer mais pela obra do Senhor, pela minha igreja, com os meus irmãos. Sabe que eu coloco isso na minha pauta de agenda? Em 2021, eu quero servir mais, ser um ano divisor de águas na minha vida cristã. A partir desse ano, eu quero ter mais compromisso com a minha igreja. Eu quero amar os meus irmãos e servir a Deus fielmente. Eu quero priorizar as coisas da minha igreja. E vou pensar 2, 3 vezes antes de escolher qualquer outra coisa, senão um compromisso com o Senhor na minha igreja. Que tal começar agora? Que tal começar agora, ainda que já estejamos em abril, uma disposição, eu quero fazer mais pela obra missionária. É um ano de reflexão, em que as coisas não estão tudo certinho na vida social nossa, na economia, na política, não sabemos o dia de amanhã, com relação às normas técnicas, por exemplo, não sabemos como será, uma hora está de um jeito, e pode, de uma hora para outra, mudar. Mas nós precisamos ter a convicção de que Deus continua agindo na sua igreja. Seja em casa, seja na igreja, seja online, este é um ano para viver e transformar as nossas vidas e levar essa transformação a outros. Uma vida missionária não tem a ver só com o sair do seu lar, da sua casa, da sua cidade. Você pode ter um coração missionário no ambiente familiar, aqui no nosso bairro, um coração missionário na nossa igreja. Mais pessoas estão precisando ouvir a palavra de Deus, e você pode ser o instrumento dele. Envolver as pessoas em fazer a obra do Senhor, se envolver com Deus naquilo que Ele está fazendo no mundo, ter essa disposição, transforma o mundo com os que se deixam conduzir por Ele. Transformar não pelo ódio, nem pela destruição, mas pelo amor e com equilíbrio. Desta forma, somos todos desafiados a viver o poder que transforma. Vamos juntos, unidos em Cristo, viver o poder que transforma. Seja aqui, enquanto estamos neste mundo, nesta vida, na nossa igreja, no nosso bairro, e ao mesmo tempo, tanto aqui como em Jerusalém, ou seja, enquanto estamos aqui, também distante daqui, como em Samaria e até os confins da terra. Esta é a nossa missão, esse é o nosso desafio, pregar o Evangelho a toda criatura, até que Ele venha. Amém, irmãos? Não vamos vacilar, não vamos desistir, vamos renovar a nossa fé e a nossa disposição de seguir a Cristo. Nós vamos cantar o hino oficial novamente, encerrando esta campanha de missões, oficialmente a campanha, mas a promotora de missões vai continuar nos lembrando, nós temos ainda cantina pela frente, próximo final de semana já teremos uma cantina, já vai ser divulgada a partir do final desse culto aqui, já foi mencionado um pouquinho no grupo da igreja antes do culto, e então vamos em frente. Acho que tem mais 2 cantinas, não é isso, irmã? 3 cantinas, sábado que vem, ou domingo, não sei, final de semana, e na sequência, mais 3 cantinas para concluirmos. Agora você tem a oportunidade ainda nesse mês de abril, de entregar a sua oferta pessoal, de amor e fé, no poder, no amor e no equilíbrio, ações do Espírito Santo de Deus. Nós vamos começar ouvindo a música, a introdução da música. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Pode começar a tocar aí, um pouquinho, eu não sei exatamente onde que começa a cantar. Se eu interromper, a gente começa de novo. Pode começar.
aí, para um pouquinho agora. Continua. Está ouvindo esse repique da caixa da bateria? Não lembra você como se fosse um exército marchando? Sempre nos exércitos antigos tinha um tocador, um instrumentista, um corneteiro e um na caixa, no repique. E ele ditava na batida da caixa o ritmo da batalha. Nesse som aqui, lembrar um pouco mais, estamos numa batalha, uma guerra espiritual, e Deus está nos chamando para estarmos na linha de frente. Essa expressão tão batida esses últimos tempos, infelizmente, pela circunstância mundial, na linha de frente. Você está na linha de frente. Você está na linha de frente dessa batalha espiritual, amado irmão. Se por um lado os que estão na área da saúde, todos eles, do faxineiro, da clínica, do hospital, dos laboratórios, até os próprios médicos, estão na linha de frente, lidando com a doença natural do vírus, você está na linha de frente dessa batalha espiritual, lidando com o pior de todos os pesadelos da humanidade, com a maior carência, a pior doença espiritual, o pecado, a corrupção humana. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos, Jesus é poder. Lágrimas e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Jesus é poder. Vida para todo que crer ao cativo. Liberdade e ao mundo transformação viva. Jesus é poder, vida para todo que crer. Para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos, Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Fique de pé, vamos orar nesse instante, encerrando este culto. Saber se há alguém presente aqui que esteja fazendo aniversário de batismo ou de casamento, nesta semana até próximo sábado. Tem alguém? Segundo a nossa listagem, não há aniversariantes da igreja nesta semana, mas vamos orar, quem sabe pela internet alguém que esteja fazendo aniversário de batismo, ou de casamento, ou mesmo de vida. Nós vamos orar pela sua vida nesse instante. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, cremos que Jesus é poder para transformar a realidade desse planeta, deste mundo, das milhares de pessoas, dos bilhões de pessoas nesse planeta. Deus, em nome de Jesus, conserve a tua igreja aqui perseverante, firme nas promessas do Senhor Jesus. Conserve a tua igreja debaixo da unção do teu Espírito Santo, promovendo o teu amor, o poder e o equilíbrio que precisamos. Repreende do nosso coração toda a covardia, todo o medo, todo o receio, toda a incerteza, toda a insegurança, Pai amado. Ó Deus, em nome de Jesus, toma o teu povo nesta hora e conduza-nos, Senhor Deus, nos passos de fé em fé, a proclamar o Evangelho. Deus, guarda-nos de todo o mal, repreenda de nosso meio qualquer ação do inimigo, Senhor Deus, e dá-nos a tua vitória.
Nós te louvamos por tudo o que tem acontecido até aqui, pela semana de oração, pelas cantinas, pelas reflexões que tivemos, pelos vídeos compartilhados no grupo da igreja, pelas experiências missionárias mundo afora. Te agradecemos porque também neste mês o Senhor falou aos nossos corações e tem despertado vidas aqui para assumirem e renovarem o seu compromisso com o Senhor. As dores, as lágrimas, as aflições têm chegado, mas não impedirão de continuarmos firmes na Tua presença. Renova a disposição da fé, o ânimo de cada um, Senhor, e assim conduza-nos de fé em fé na Tua presença. Abençoe cada irmão, cada irmã que dedica nesta noite os seus dízimos, suas ofertas, sua vida no Teu altar. Aqueles que já dedicaram suas ofertas missionárias individuais. E, ó Pai, em nome de Jesus, nos encoraje a termos o compromisso da oferta individual, e assim nos próximos dias, nas próximas semanas, cada um de nós separe a parte de oferta de missões. Abençoe cada um que está nos acompanhando nesta noite, que o Senhor abençoe esta família, que o Senhor abençoe, caso esteja alguém fazendo aniversário de casamento, aniversário de batismo, ou mesmo aniversário de vida, o Senhor abençoe esta vida, o Senhor dê muitos anos de vida com saúde, e buscando sempre na Tua presença estar, para te servir mais e melhor. Leva-nos guardados por Ti, e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Deixamos para vocês algumas informações importantes. Irmãos e irmãs que têm tido dificuldade para vir à igreja, ou não estão dentro da idade permitida até agora para virem aos cultos, mas precisam dedicar seus dízimos e ofertas, faça contato com o irmão Jean Badaró, e ele vai buscar uma alternativa viável, que ele possa atender os irmãos, e os irmãos não deixarem de participar desta alegria de fé, entregando seus dízimos e suas ofertas. Nós também temos a nota técnica da última semana, da penúltima semana, se estendeu até essa semana, iria até hoje. Então, nós vamos aguardar, segunda, terça-feira, se vai sair alguma outra nota técnica do governo estadual acerca da nossa dinâmica de culto, em termos de quantidade de pessoas por culto. Então, de sobreaviso, manteremos esse quantitativo, respeitando o limite da distância, por enquanto. E no meio de semana, se houver alguma alteração, também passaremos para os irmãos. Esperemos que os casos diminuam de internação nos hospitais, que a nossa cidade reduza também esse contingente. Mas vamos aguardar, final de semana, feriado, sexta-feira, não sabemos como foi, e aí nós vamos saber daqui 2, 3, 4, 5 dias à frente o resultado disso, se nós conseguimos conter um pouco o avanço ou não. Continuemos a orar pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil e pelo mundo afora. As cantinas, como mencionei, próximo final de semana, o feijão tropeiro a R$12, a Marmitex grande, não deixe de participar. Alguma outra informação? Não havendo, com oração silenciosa, vão em paz e Deus abençoe a sua vida.